Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos no Evangelho de hoje a essência de toda a mensagem de Jesus Cristo. Nesse Evangelho de João, e principalmente quando ele termina, nós temos ali claramente Jesus dizendo: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E João, na segunda leitura de hoje, na primeira carta de João, João diz claramente: aquele que ama vem de Deus, aquele que ama está em Deus, aquele que ama conhece a Deus. E nessa mesma carta ele vai definir o próprio Deus como amor. Deus é amor. Isso tudo nos leva à conclusão de que a verdadeira religião, não religião instituição, mas o fenômeno religião, aquele que quer ser religioso, é aquele que vivencia uma religião, ou seja, um religare, um ligar-se consigo mesmo e com o mundo, aquele que se situa no mundo com sentido, e se situando no mundo com sentido, se situa com Deus. Quem vive isso, que nós chamamos de religião, é aquele que tem consciência de que a verdadeira religião é o amor. A verdadeira religião não está aqui, entre essas paredes de uma igreja. A verdadeira religião não está na estrutura de uma igreja. A verdadeira religião está nos relacionamentos humanos. Em qualquer relacionamento humano que esteja lá fora. A partir do momento que o amor esteja presente nesse relacionamento humano, Deus está presente. A partir do momento que entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre filhos e pais, filhos e mães, entre irmãos, entre parentes, entre amigos, entre companheiros de trabalho, entre pessoas que são até desconhecidas, o amor existe, Deus está presente. E aqui se manifesta a verdadeira religião. Ontem eu estava comentando com alguém, num casamento, que ser parente não importa tanto, porque a gente nasce numa família, então parente a gente não escolhe. O bonito é quando os parentes se tornam amigos, ou seja, eles saem simplesmente das relações de parentesco e começam a se querer bem, verdadeiramente, não porque é meu parente, eu quero bem porque a outra pessoa é uma pessoa humana e eu me sinto feliz quando ela está feliz. Quando esse grau de parentesco ele se transforma num grau de amizade verdadeira, aqui então nós temos algo superior, que é também o que deve acontecer com os casais. Não é? No início são amantes, e o amor de amante, ele é bonito, ele é agradável, ele é prazeroso, mas ele não pode ficar por aí. Esse amor de amante ele tem que evoluir, ele tem que transcender, sem perder a característica de amor de amante. Ele tem que transcender para um amor de verdadeira amizade, de verdadeiro companheirismo, de respeito mútuo e assim por diante. Que é um outro tipo de amor. É um amor que, como diz uma música que a Ana Carolina canta, é um amor que não importa se a outra pessoa é feia ou bonita, se ela é atraente ou não, eu quero ela bem. Eu quero que ela seja feliz. Aqui está um amor superior, não é? E esse amor superior é o amor pregado pelos evangelhos. É o amor que o Cristo está falando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse amor aqui não é um amor de amante. Não é um amor que surge pela atração física, ou o amor que surge pela simpatia. É o amor que surge pelo dever. E esse amor dever
é o que nós poderíamos traduzir hoje em dia como um profundo, e a gente tem que colocar esse adjetivo porque as palavras hoje em dia estão tão banais, mas é um amor profundo, é um profundo respeito pelo outro. Quando eu tenho um profundo respeito pela outra pessoa, eu estou nesse dever de amar que o Cristo nos coloca como mandamento. E aqui eu estou em sintonia com Deus. E é esse o nosso exercício como cristãos. Quem quer viver uma religião é aquele que no seu dia a dia procura exercitar, isso é um exercício, um respeito profundo pelo outro. E aqui nós entramos num caminho muito interessante. No caminho lá do início da palavra de Deus, no Gênesis. Deus criou o homem, ou o ser humano, à sua imagem e semelhança. E o que é ser imagem e semelhança de Deus? Isso não tem nada a ver com a questão física. Mas imagem e semelhança de Deus significa ser capaz de amar. Em primeiro lugar, ser capaz de se desprender de si mesmo, dos seus desejos, dos seus interesses, e poder adentrar ao mundo do outro e ver as necessidades do outro. Esse sim é capaz de amar. E se interessar pela vida do outro. E querer estar bem porque o outro está bem. Isso é se tornar semelhança de Deus. Isso é revelar nossa semelhança de Deus. Mas não é somente isso. Não é somente essa capacidade. Eu só faço isso quando eu começo a me interessar em conhecer o outro. Eu não amo no dever de amar, eu não amo se eu não conheço o outro. Eu só amo se eu verdadeiramente conheço o outro. E esse conhecimento já passa por entender que o outro é o ser humano. E como ser humano, ele tem as suas necessidades para desenvolver-se na vida. E aí eu tenho que ajudá-lo a suprir essas necessidades. Então conhecer o outro já começa aqui com uma coisa bem essencial que muitas vezes a gente esquece. A gente que pensa em conhecer o outro, a gente conhece o nome, conhece a profissão, conhece o que o outro faz, conhece isso, conhece aquilo. Conhece os seus talentos, as suas chatices e tudo mais. Mas a gente esquece de conhecer o que há de mais essencial no outro. O outro é um ser humano. E como ser humano, ele tem sim tudo isso. Mas ele deve ser respeitado como um ser humano. Como um filho de Deus. E isso é um verdadeiro conhecimento do ser humano. E é claro, a partir daí conhecer tudo aquilo que ele é. E tudo aquilo que ele, como ele enxerga o mundo, quais as suas necessidades e assim por diante. É conhecendo o outro que eu começo a poder amar o outro. E aí sim eu vou em busca das suas necessidades. Aí eu consigo amar o outro concretamente. Aí eu vou fazer ao outro realmente o que ele precisa. E não aquilo que eu acho que ele precisa. Porque aqui há um perigo muito grande. De nós queremos fazer algo aos outros, imaginando que esse outro ou esses outros pensam igualzinho a nós. E vivem igualzinho a nós. E os seres humanos não são iguais. Nós vivemos numa grande diversidade. Então o amor passa pelo conhecimento, sim. E não só conhecimento da essência do ser humano e das suas necessidades. É o conhecimento do que é o ser humano. Por isso que eu não posso fechar os olhos à ciência ou às ciências. Eu preciso conhecer o que é o ser humano. Eu preciso conhecer o mundo em que ele vive, para que eu possa amá-lo. Caso contrário, eu vou ser ingênuo nesse mundo. E o meu amor vai ser muito ingênuo também. Mas não é somente o conhecimento que nos faz semelhança a Deus. E aí a capacidade de amar. Nós temos algo que é fundamental e que nos faz ser semelhança de Deus. É sentir-se livre. É a liberdade. É claro que nós somos limitados por N motivos.
econômicos, sociais, culturais e assim por diante. Nós não somos totalmente livres e nunca seremos nesse mundo. Mas existe um espaço sim de liberdade. E esse espaço de liberdade nós temos que respeitar. E eu respeito esse espaço de liberdade quando eu amo outra pessoa. Quando eu procuro amá-la e conhecê-la. Quando eu amo e conheço outra pessoa, eu sei exatamente respeitar o que ele ou ela deseja. Aí sim eu respeito os seus desejos e não somente as suas necessidades. E aí eu também posso ser respeitado naquilo que eu sou. Muitas vezes a gente quer que os outros sejam da maneira como a gente deseja que eles sejam. Mas eles não são assim. E têm o direito de não serem assim. Porque são seres humanos. São filhos de Deus, foram criados em liberdade. E eu tenho que respeitá-los dessa liberdade. Liberdade em todos os sentidos. Desde que essa liberdade não vá destruir a liberdade do outro, é claro. E aqui vem a jogada. Vem a grande jogada da convivência social. Ou seja, eu tenho que ser livre sem desrespeitar a liberdade do outro. Mas eu também tenho que respeitar a liberdade do outro, desde que essa liberdade não desrespeite a minha. E aqui tudo isso está dentro do amor-dever. O amor-dever nos leva a tudo isso. Por isso que a partir desse momento, eu posso, se eu atinjo essa consciência de amar, conhecer e viver livre e deixar com que o outro viva livre, viva na liberdade, se eu atinjo essa consciência e começo a exercitar isso no dia a dia, eu posso pedir o que eu quiser a Deus, porque eu vou ter o pedido realizado. Mas eu sei que eu não vou pedir qualquer coisa. Eu sei que eu vou pedir coisas que não destruam a liberdade do outro, não destruam a minha liberdade. Eu vou pedir coisas que estão dentro da linha do amor, coisas que estão dentro da linha do conhecimento, coisas que realmente Deus pode realizar por mim. Mas de qualquer forma, o desafio do cristão, aquele que quer viver em sintonia com Deus, é vivenciar o amor nessas três dimensões: o querer bem, o conhecer o outro profundamente e, é claro, respeitar a sua liberdade, desde que ela não seja destrutiva aos outros. Nessa dinâmica é que nós deveríamos viver. Infelizmente o mundo não é assim. Infelizmente nós temos cristãos que acreditam em Deus e não amam. Nós temos cristãos que acreditam em Deus e não querem conhecer. Nós temos cristãos que acreditam em Deus e não respeitam a liberdade dos outros. Infelizmente, isso é uma grande contradição. O cristão que não ama, ele é contraditório, porque não está em sintonia com Deus. O cristão que não conhece, que não lê, que não estuda, que não conhece o ser humano e o mundo, esse é incapaz de amar. E o cristão também que não respeita a liberdade do outro, ele é um fundamentalista e autoritário. Ele não vive como Jesus viveu. Jesus foi alguém que respeitou profundamente a liberdade do outro. Então que nós possamos exercitar tudo isso em todas as nossas relações humanas. O querer bem, o sentir-se feliz com a felicidade do outro, o conhecimento de tudo à nossa volta, inclusive do ser humano, e, é claro, o respeito à liberdade do outro. O respeito da liberdade do outro, como eu também quero ser respeitado na minha liberdade. Se nós exercitarmos isso, nós estamos construindo o reino de Deus em nós e no mundo, concretamente. E é esse o grande objetivo de ser cristão. É viver essas três dimensões que nos fazem entrar em sintonia com Deus e nos faz semelhança de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na
cuidar de mim.